Olá, hoje a gente mergulha direto em 2 Samuel capítulo 14. A coisa começa com Joabe, o comandante do exército de Davi. Hum, percebendo uma coisa importante. Ele nota que o rei Davi, apesar de tudo, né, no fundo, tá sentindo falta do filho, Absalão, que tá exilado. Exato. E olha, a situação não é simples. Absalão tá fora porque matou o meio-irmão, Amon. Sim, uma vingança bem direta pelo que aconteceu com Tamar, a irmã dele. Então Davi fica naquele impasse. O luto, a lei que precisa ser seguida e, bom, o coração de pai falando mais alto, né? E Joabe, que era muito astuto, percebe essa saudade do rei. Ele não perde tempo. Não mesmo. Ele já bola um plano, assim, bem engenhoso. Envolve uma mulher, que o texto chama de sábia, lá de Tecoa. Vamos entender essa jogada do Joabe, então. É uma estratégia que, olha, já começa meio torta, né? Joabe basicamente contrata essa mulher para fazer um teatro pro rei. Isso, ele instrui ela direitinho, se vista de luto, vá até Davi, conte uma história triste. Mas uma história inventada, é claro. Só que essa história inventada é um espelho perfeito e doloroso da situação do próprio Davi. É aí que tá a genialidade, ou a manipulação, né? É a famosa parábola. A mulher chega, se apresenta como viúva e conta: olha, meus 2 filhos brigaram no campo, um matou o outro. E agora ela diz: o resto da família quer que eu entregue o filho que sobreviveu para ser morto também. Se isso acontecer, ela argumenta, vai acabar a linhagem do meu falecido marido, não vai sobrar ninguém. Aí ela implora proteção do rei para esse filho. E a armadinha funciona, que é uma beleza. Davi, coitado, movido pela história, pela compaixão, promete proteger o rapaz. Ele jura por Deus que nada vai acontecer com ele. Ele cai direitinho, né, na narrativa que o Joabe e a mulher montaram. Totalmente, mas aí vem a virada. É aí que a mulher mostra a que veio, né? Uma coragem impressionante. Depois que ela consegue a garantia do rei para o filho fictício dela, Exato. Ela vira o argumento contra o próprio Davi. É um momento de muita tensão. ela basicamente diz: Rei, como assim? Você me oferece essa misericórdia. Para mim, uma estranha. Mas para o seu próprio filho Absalão, que está banido, você nega o retorno. Você está deixando o povo de Deus desfalcado por causa disso. É uma acusação forte. E ela usa aquela metáfora poderosa, né? Somos como água derramada no chão que não se pode mais juntar. Linda e triste essa imagem. É tipo dizer, a vida passa rápido, a gente não pode perder tempo com afastamento eterno. E mais, ela sugere que o próprio Deus busca reconciliar, não manter banido para sempre. Ela apela para a emoção e para a teologia ali. Davi, claro que de bobo não tinha nada, saca na hora. A manipulação não fica evidente. Sim, ele pergunta direto na lata, escuta aqui, não tá a mão de Joabe por trás disso tudo? E a mulher não tem como negar. Ela admite que sim, que Joabe a instruiu para mudar a face das coisas, como ela diz, para virar o jogo. E Davi cede. Por quê? Talvez por reconhecer a própria dor ali, talvez por cálculo político pensando na sucessão, ou simplesmente pela pressão do argumento. Ou uma mistura de tudo isso, né? O fato é que ele chama Joabe e diz: ok, pode ir, traga de volta o jovem Absalão. Mas tem um mas aí, e é um mas enorme. Davi impõe uma condição. Qual era mesmo? Absalão pode voltar para Jerusalém, para a casa dele, mas não pode ver o rosto do rei. Ou seja, nada de encontro, nada de reconciliação completa. Nossa, que situação. É uma reconciliação pela metade, então. Cheia de ressentimento ali, né? Exatamente. Fica uma tensão no ar. Absalão volta e o texto faz questão de dizer como ele era bonito, sem igual em Israel. Isso é interessante, né? Por que será que o texto enfatiza tanto a beleza dele nesse momento? Talvez já preparando o terreno para o que vem depois, né? Indicando o apelo popular que ele tinha ou viria a ter. Mas enfim, ele volta e fica 2 anos inteiros em Jerusalém sem ver o pai. 2 anos? Imagina a humilhação, a frustração crescendo nesse cara. Com certeza. E aí ele tenta resolver, chama Joabe, que foi quem armou tudo isso, para intermediar de novo. Mas Joabe Ignora ele. ignora, uma vez, 2 vezes. Absalão manda chamar, Joabe não vai. E a paciência do Absalão acaba. Acaba de um jeito bem dramático. Ele toma uma atitude radical, que mostra bem o temperamento impulsivo dele. O que ele faz? Manda os servos dele irem lá e colocarem fogo no campo de cevada do Joabe, que ficava perto do campo dele. O quê? Incendiar
A plantação do comandante do exército. Que loucura! Isso é muito sério. Pois é uma tática de coerção bem agressiva, quase um ato de vandalismo calculado para forçar a mão do Joabe, para dizer, você vai me ouvir agora. E funciona, imagina. Funciona. Joabe, obviamente, vai tirar satisfação. E aí Absalão finalmente consegue falar com ele. E é direto ao ponto. O que ele diz? Basicamente, por que eu voltei do exílio? Era melhor ter ficado lá. Eu quero ver o rei. Se eu tiver alguma culpa, então que ele me mate de uma vez. Mas essa situação não dá mais. Forte isso. Ele joga toda a frustração para cima do Joabe. Sim. E Joabe, talvez vendo que a situação ficou insustentável, leva o recado a Davi. E Davi? Davi finalmente concorda, manda chamar Absalão. E como é esse encontro, depois de tanto tempo, tanta tensão? É tenso. Absalão chega, se inclina até o rosto tocar o chão diante do rei. Um gesto de submissão total, né? E a reação de Davi? Davi o beija. Um beijo. O que significa esse beijo, afinal? É perdão de verdade? É só um gesto político para encerrar o assunto? Olha, é muito ambíguo, né? Pensa bem. Acontece depois de anos separados, depois de uma manipulação clara para ele voltar, uma reconciliação que foi só parcial, e agora sob essa pressão velada da violência do Absalão contra o Joabe. Visto assim, parece complicado chamar de perdão genuíno. Pois é, se a gente liga os pontos, esse beijo parece mais uma tentativa de controlar a crise, de manter as aparências, do que uma cura real da ferida. É quase uma performance de perdão feita meio que sob coação, né? Então, recapitulando rápido. Tivemos a trama do Joabe, a mulher de Tecoa atuando, Absalão voltando, mas sem ver o pai, 2 anos de gelo, aí uma pressão violenta de Absalão queimando o campo e finalmente esse encontro com um beijo, que a gente não sabe bem o que significa. O que a gente tira disso tudo? Olha, a gente vê um nó de motivações, né? O pragmatismo, talvez até o cinismo político do Joabe, a dor misturada com a fraqueza política, talvez, do Davi, e o orgulho ferido junto com a ambição que já está crescendo ali no Absalão. Mostra como é difícil, né? Consertar laços familiares quando a coisa quebra feio assim. Ainda mais quando entra a manipulação, o jogo de poder. Exatamente. A comunicação direta falhou completamente. O que a gente tem aqui é uma reconciliação muito superficial, quase que forçada pelas circunstâncias. Não parece ter raiz profunda. E aí fica a pergunta no ar, né? Uma paz que nasce assim, da manipulação, do ressentimento que ficou ali borbulhando, da coerção. Pode durar. Essa paz tem chance de se sustentar de verdade? Ou será que esse beijo, na verdade, só colocou um pano quente em cima de um problema muito maior? Exato. Será que em vez de selar a paz, esse gesto não está só mascarando as rachaduras que muito em breve vão levar a uma ruptura ainda mais violenta? As sementes do conflito futuro, elas não foram só plantadas aqui, elas já estão germinando, tá na cara.